Para os egípcios antigos, que acreditavam que o corpo tinha que permanecer intacto para abrigar a alma durante a vida após a morte, o embalsamento era uma mistura de rito sagrado e procedimento médico. O processo era um ritual cuidadosamente orquestrado, com ritos e orações específicos realizados em cada um dos 70 dias necessários para transformar uma pessoa falecida em uma múmia. Primeiro, os órgãos internos eram removidos e colocados em recipientes que os arqueólogos chamam de frascos canópicos. Em seguida, o corpo era seco usando sais especiais. Então, o falecido era ungido com óleos perfumados e embrulhado em lençóis. Até hoje, os cientistas veem com fascínio essas antigas técnicas, sendo um dos pontos que destacam a civilização egípcia. No entanto, recentemente, uma descoberta ainda mais impressionante foi feita sobre essa prática. Descobriu-se uma gigante cápsula funerária no Egito, semelhante às modernas construções atuais. No vídeo de hoje veremos mais detalhes sobre isso. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. A descoberta foi manchete em todo o mundo quando foi anunciada pela primeira vez em julho de 2018. Arqueólogos desenterram uma antiga funerária egípcia nas profundezas das areias do Saqqara, uma necrópole extensa, a chamada Cidade dos Mortos, localizada às margens do rio Nilo, 32 quilômetros ao sul do Cairo. Nos 2 anos seguintes após a descoberta ter sido anunciada, uma análise minuciosa dos achados e novas descobertas em um poço próximo, cheio de túmulos, rendeu um grande número de informações sobre a prática do momento de falecimento no Egito Antigo. Durante séculos, a arqueologia na terra dos faraós concentrou-se na descoberta de inscrições e artefatos dos túmulos reais, em vez de nos detalhes da vida cotidiana. Oficinas de mumificação provavelmente existiam em necrópolis em todo o Egito, mas muitas foram ignoradas por gerações de arqueólogos que simplesmente corriam para chegar às tumbas embaixo, onde tinham mais interesse. Agora, com as descobertas feitas em Saqqara, um sítio arqueológico do Egito que tem nos revelado muitas coisas, isso está mudando à medida que as evidências arqueológicas de uma vasta indústria funerária são desenterradas e documentadas em detalhes. As evidências que descobrimos mostram que os embalsamadores tinham muito bom senso comercial, diz Hamadan Hussein, egiptólogo da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Eles foram muito inteligentes em fornecer alternativas, diz ainda Hussein. Hamadan Hussein começou a trabalhar em Saqqara em 2016, procurando tumbas que datavam de cerca do ano de 600 a.C. e que possam estar escondidas no subsolo. Ele percebeu então que as veias profundas foram amplamente ignoradas pelos egiptólogos anteriores, que frequentemente se concentravam em enterros de períodos mais antigos da história egípcia. Enquanto investigavam uma área examinada pela última vez no final de 1800, Hussein e sua equipe descobriram um eixo esculpido no leito rochoso que estava cheio de areia e detritos. Depois de remover 42 toneladas de preenchimento, os arqueólogos chegaram ao fundo do poço de 10 metros. E ali encontraram uma câmara espaçosa e de teto alto. Também estava sufocado com areia e pedras que precisavam ser removidas. Entre os escombros havia milhares de pedaços de cerâmica, cada um dos quais tinha de ser cuidadosamente documentado e conservado. A escavação meticulosa levou meses, mas teve resultados fabulosos. A equipe descobriu que um padre chamado Aiput foi enterrado em um sarcófago de pedra esculpido na forma de um humano, um estilo conhecido como antropóide. A embalagem da múmia foi revestida com alcatrão ou resina, dando uma cor escura a ela. Porém, quando finalmente a câmara ficou vazia, a equipe ficou surpresa ao descobrir que o espaço não era uma tumba. O quarto tinha uma área elevada em forma de mesa e canais rasos cortados na rocha ao longo da base de uma parede. Um túnel mais antigo, parte de uma rede de passagens que perfuraram a rocha sob Saqqara,
movimentavam o ar fresco pelo espaço. Nesse momento, as pistas sugeriram a Hussein que a câmara havia sido uma oficina de mumificação completa, com um queimador de incenso de força industrial e um sistema de ventilação natural. Basta olhar bem para essas imagens que logo notaremos a forma impressionante com que esse monumento foi feito. É quase um crime que isso não tenha sido descoberto antes. No ano passado, em 2019, quando o estudo do lugar já estava em estágio avançado, os especialistas em cerâmica conseguiram juntar inúmeros cacos, reconstruindo centenas de tigelas e potes pequenos, cada um com uma etiqueta. Cada xícara ou tigela tem o nome da substância que contém e os dias do procedimento de embalsamento em que foi usada, diz Hussein. As instruções são escritas diretamente nos objetos. A descoberta foi uma bênção para estudiosos que estudam práticas funerárias egípcias antigas, oferecendo uma visão única dos ritos sagrados e realidades sombrias da mumificação. Isso porque, embora exista ampla documentação do processo elaborado em fontes antigas e até mesmo representações artísticas nas paredes das tumbas egípcias, as evidências arqueológicas têm sido difíceis de encontrar. Pouquíssimas oficinas dedicadas ao processo foram escavadas adequadamente até hoje, diz Dietrich Hauey, curador do Museu Egípcio da Universidade de Leipzig. Isso leva a uma grande lacuna em nosso conhecimento. As descobertas em Saqqara estão ajudando a preencher esse vazio, diz Hussein. E no caso dessa descoberta feita pela equipe de Hussein, antes de se tornar uma múmia, amuletos e feitiços foram então dobrados entre as dobras do tecido. Por fim, a múmia foi posta para descansar em uma tumba equipada com provisões para a vida após a morte, tão chique quanto se podia pagar. As altas pirâmides do faraó e o ouro cintilante da tumba do rei Tutankhamon são lembretes familiares dos cumprimentos que os egípcios mais ricos fizeram para garantir que passariam a eternidade em grande estilo. Mas a jornada de uma múmia não terminava com embalsamento e enterro, e nem com o fluxo de renda. Além de servir como sacerdotes e empreendedores, os antigos embalsamadores egípcios também eram vendedores de imóveis. Enquanto os faraós e a elite egípcia eram mumificados e repousavam em caixões elaboradamente decorados e tumbas espaçosas cheias de mercadorias túmulos, a pesquisa de Hussein mostra que os antigos empreendedores ofereceram pacotes de desconto para todos os bolsos. No jargão comercial de hoje, eles eram verticalmente integrados, fornecendo tudo, desde a evisceração de cadáveres e enterros até o cuidado e a manutenção das almas, tudo por uma taxa, claro. Exatamente, amigos. É por isso que essa descoberta está sendo tão importante. Porque nos ajuda a ver um lado do antigo egípcio que simplesmente não fazíamos ideia que existia. Além de tudo que já citamos, a poucos passos da oficina de mumificação de Saqqara, essa com um design especial, os arqueólogos descobriram um segundo poço que leva a um complexo de 6 túmulos. Dentro dessa meia dúzia de túmulos, havia mais de 50 múmias. No fundo do poço, quase 30 metros abaixo da superfície, onde os espaços eram mais caros devido à sua proximidade com o submundo, os enterros eram especialmente elaborados e caros. O complexo também mantinha egípcios da classe média e da classe trabalhadora enterrados em caixões simples de madeira ou apenas embrulhados em linho e colocados em poços de areia. Usando ferramentas de mapeamento tridimensionais, Hussein conseguiu entender como os enterros foram organizados. Suas descobertas confirmaram os documentos em papiro recuperados de Saqqara há mais de um século, sugerindo que embalsamadores e empreendedores empacotavam dezenas de corpos no poço do enterro, depois coletavam taxas ou trocavam parcelas de terra em troca da manutenção espiritual de cada múmia. A sociedade antiga egípcia incluía uma classe inteira de padres dedicados a cuidar dos espíritos dos mortos. A dedicação do trabalho deles incluía a manutenção de túmulos e a oração pelos proprietários que partiram.
Alguns possuíam dezenas de túmulos, com centenas de múmias empacotadas em cada um. As pessoas tinham que trazer ofertas semanais aos falecidos para mantê-los vivos, por assim dizer, comenta Cohen Donker Van Heel, egiptólogo da Universidade de Leiden, que passou anos estudando os contratos legais que os padres assinavam com as famílias dos cadáveres. Pessoas sem vida são dinheiro. É basicamente isso. Pela primeira vez, as evidências arqueológicas estão confirmando o que até agora só foi calculado com base em inscrições e documentos legais milenares. Detalhes assim tornam a escavação de Saqqara especial. É parte de uma mudança na egiptologia. Afinal, depois disso, os pesquisadores estão analisando com mais força os detalhes que iluminam a vida dos egípcios cotidianos, em vez de se concentrarem nos túmulos mais extravagantes. Isso significa que o futuro poderá ter mais descobertas para escavadeiras pacientes o suficiente para olhar.